Segundo o estoicismo, as coisas externas não nos causam sofrimento. O que nos causa sofrimento é a forma como julgamos essas coisas. O imperador romano Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, afirmava que não reagimos aos acontecimentos, mas sim aos nossos julgamentos sobre eles. Os estoicos argumentam que nossos prazeres, pesares, desejos e medos envolvem 3 estágios do acontecimento: o julgamento e a reação. O nosso objetivo é perceber esse passo intermediário, compreender sua irracionalidade e controlá-lo. Nossas reações ao que quer que aconteça geralmente parecem diretas e espontâneas. No entanto, os estoicos consideram isso uma ilusão. O trabalho de dispersar essa ideia é difícil porque a mente não é um narrador confiável quando o assunto são as origens das nossas reações. No estoicismo, aprendemos a pensar com mais propriedade a respeito dos nossos pensamentos. Ensinamos a mente a compreender a mente, tornando os peixes mais conscientes da água. Por exemplo, se alguém nos insulta, o insulto em si não tem sentido nenhum. Se estamos incomodados, é porque fazemos um julgamento sobre ele. Em vez disso, podemos decidir simplesmente não dar importância ao insulto. Todos os tipos de incômodos que temos na vida podem ser vistos da mesma maneira. Se estamos irritados com um vizinho barulhento, o tempo ruim ou um engarrafamento, é porque estamos irritados com os julgamentos que fazemos a respeito deles. Os acontecimentos em si não obrigam ninguém a pensar nada. Só nós somos capazes de fazer isso. O mesmo vale para contratempos maiores, desejos, medos e todos os demais eventos mentais. A ideia de que nossas reações dependem de nossos julgamentos pode parecer estranha, especialmente se os julgamentos forem imaginados como conscientes e racionais. No entanto, um julgamento pode ser inconsciente. Por exemplo, se concluímos que as aranhas não são perigosas, mas ainda assim temos medo delas, isso mostra que nosso medo não está relacionado a qualquer opinião que possamos ter sobre as aranhas. Isso apenas significa que temos julgamentos conflitantes, ou seja, que as aranhas oferecem e não oferecem perigo. Os estoicos às vezes incluem na lente dos julgamentos tudo que trazemos ao mundo quando nascemos, como a ausência ou a presença de apetite, que faz um prato de comida parecer melhor ou pior, ou uma vida inteira de condicionamento que produz o mesmo efeito de forma mais ampla. Os estoicos acreditavam que nossas reações às coisas que acontecem não são determinadas pelos acontecimentos em si, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Eles entendiam que nossos julgamentos podem ser conscientes ou inconscientes, condicionados ou inatos, e que alguns são mais fáceis de mudar do que outros. No entanto, eles também acreditavam que temos a capacidade de controlar nossos julgamentos, o que nos dá o poder de controlar nossas reações. Para ilustrar essa ideia, os estoicos usavam exemplos simples, como o caso de um insulto. Eles argumentavam que o insulto em si não tem nenhum poder para nos perturbar. O que nos perturba é o julgamento que fazemos sobre ele, ou seja, a ideia de que o insulto é uma ofensa ou um insulto. Os estoicos também usavam comparações para fazer valer sua argumentação. Eles observavam que as pessoas reagem de maneiras diferentes aos mesmos acontecimentos, dependendo de suas circunstâncias, épocas e lugares. Por exemplo, o que uma pessoa teme, outra pode não temer. O que é um objeto de sacrifício para uma pessoa, para outra pode ser simplesmente nada. Portanto, os estoicos concluíam que nossas reações não são inevitáveis. Elas são, em certo sentido, uma obra nossa, e dependem dos julgamentos que fazemos. Por isso, temos a capacidade de mudá-las. O estoicismo é baseado na ideia de que nossa experiência do mundo é produzida por nossos julgamentos. Como Cícero disse, tudo depende da opinião. A tristeza, a alegria, o medo, a luxúria, o choro, a lamúria, o infortúnio, a discórdia, a culpa, a acusação, a impiedade e a tolice são todas opiniões, e nada mais. As pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem. Elas são perturbadas por suas próprias opiniões sobre as coisas que acontecem. Os estoicos acreditavam que as coisas externas não nos causam sofrimento.
O que nos causa sofrimento é a forma como julgamos essas coisas. Por exemplo, a morte não é algo terrível. Sócrates, um dos maiores estoicos, não a temia. O que é terrível é a opinião de que a morte é terrível. Quando somos impedidos, chateados ou ofendidos, não devemos culpar os outros, mas a nós mesmos, ou seja, as nossas opiniões. Não somos atormentados pelas coisas em si, mas pelas opiniões que temos delas. Se os males não podem nos atingir exceto por meio dos julgamentos que fazemos deles, então aparentemente está em nosso poder rejeitá-los ou transformá-los em bem. O que é bom e o que é mal depende em grande parte da opinião que temos deles. Como vimos até agora, esse primeiro ensinamento do estoicismo pode parecer apenas uma maneira de compreender o funcionamento da mente e a origem das nossas reações. No entanto, é justamente nisso que ele se diferencia de outras filosofias. O estoicismo não é apenas uma teoria, mas uma ação. É uma instrução para assumirmos mais responsabilidades pelos nossos pensamentos e encararmos como uma escolha o modo como nos comunicamos com nós mesmos. Se a angústia é causada por nossos pensamentos sobre as coisas e não pelas coisas em si, então devemos tentar abandonar esses pensamentos e recorrer a novos. Essa afirmação pode parecer simples demais, mas é essencial para a prática do estoicismo. No entanto, é algo que muitas pessoas raramente fazem e que outras jamais chegam a fazer. É mais normal para as pessoas validarem qualquer coisa que passe pela sua cabeça, suas ideias, suas opiniões. Os estoicos, por outro lado, tentam se isolar desses eventos mentais a fim de controlá-los, perceber a irracionalidade que impulsiona muito do que dizemos a nós mesmos e substituí-la por algo mais racional. Em vez de tentarmos fazer algo complexo, podemos simplesmente parar de dizer uma coisa para nós mesmos e dizer outra. Posteriormente, podemos passar a abordar o julgamento de uma forma muito menos verbal. Esmagar um pensamento nocivo e convencional é uma fonte saudável de satisfação estoica. Essa habilidade vai melhorando com a prática. Podemos escolher não ter opinião sobre uma coisa e não sermos incomodados por isso, pois as coisas em si não têm poder próprio para afetar nossos julgamentos. É importante elevar a nossa vida muito acima das ocorrências casuais e lembrar de que é uma vida humana. Se tivermos sorte, sabemos que não durará muito. Se formos muito azarados, sabemos que não é de fato um azar. Existe o risco de que essas frases pareçam incentivar uma espécie de vazio. No entanto, o objetivo do estoicismo não é esvaziar a mente, mas livrá-la da tolice e dos erros de julgamento. É importante lembrar que nenhum dos estoicos que citamos aqui era uma pessoa vazia ou insensível. Eles eram pessoas que viveram vidas plenas e significativas. Os estoicos acreditavam que nossas emoções são causadas pelos julgamentos que fazemos sobre as coisas que acontecem, e não pelas coisas em si. Eles usavam 3 comparações para ilustrar esse ponto de vista. Primeira comparação, comparando nossas próprias reações a situações semelhantes. Os estoicos nos pedem para olharmos para dentro de nós com mais atenção. Eles nos dizem que, quando coisas pequenas nos irritam, é porque estamos dando importância a elas. Por exemplo, podemos ficar furiosos com a tosse ou espirro de alguém, com um cachorro que atrapalha nosso caminho ou com uma chave que cai de nossas mãos. No entanto, se pensarmos em outras pessoas que reagem com mais força ou com menos vigor do que nós, veremos que nossas reações são, na verdade, uma questão de escolha. Exemplo. Imagine que você está no trânsito e alguém te corta. Você pode ficar furioso e começar a gritar com o motorista, ou pode simplesmente ignorar o acontecido e seguir em frente. A escolha de como você reage é sua, e não é determinada pelo motorista que te cortou. Segunda comparação, comparando nossas reações às de outras pessoas. Os estoicos também sugerem que pensemos em outras pessoas, especialmente naquelas que reagem com mais força ou com menos vigor do que nós. Quando vemos uma pessoa que consegue tolerar coisas que nós não conseguimos suportar, nossa reação parece ser culpa nossa. Por exemplo, podemos ver crianças em Esparta,
jovens em Olímpia ou bárbaros em um anfiteatro sendo acometidos pelas feridas mais severas e tolerando-as em silêncio. Se nós mesmos enfrentarmos algum tipo de dor, vamos berrar? Ou vamos, ao invés disso, suportá-la com determinação e firmeza? Exemplo. Imagine que você está passando por um momento difícil na sua vida. Você pode se sentir triste, ansioso ou com raiva. No entanto, se pensar em outras pessoas que passaram por situações semelhantes e conseguiram superar, você pode se sentir mais motivado a seguir em frente. Terceira comparação, comparando nossas reações a diferentes circunstâncias. Os estoicos nos dizem que o que estamos acostumados a ver os outros fazerem, ou o que estamos acostumados a fazer ou sentir nós mesmos, pode fazer qualquer coisa parecer normal ou estranha, inevitável ou uma questão de escolha. Essas forças atuam de maneira invisível. O melhor jeito de quebrá-las é mirando a grande variedade de reações às mesmas coisas que passam a parecer naturais para pessoas em diferentes condições. Exemplo. Imagine que você está em um país onde é comum as pessoas serem muito calorosas e afetuosas. Se você é uma pessoa mais reservada, pode achar isso estranho e até mesmo irritante. No entanto, se você pensar que as pessoas desse país são simplesmente diferentes de você pode começar a aceitar e até mesmo apreciar suas diferenças. Conclusão. Os ensinamentos dos estoicos nos mostram que nossas emoções são uma questão de escolha. Podemos escolher como reagiremos às coisas que acontecem. Ao nos conscientizarmos de nossos julgamentos e de como eles influenciam nossas emoções, podemos começar a controlar nossa própria felicidade.